Muito obrigada, presidente Saraiva. Ministro Aloysio Mercadante. Bora, 10 de abril de 2013, eu estava aqui sentada nesse mesmo lugar, questionando várias questões relacionadas ao Enem. E na época o senhor foi bem bacana comigo, inclusive pediu minha ajuda para que a gente conseguisse aprimorar todo o processo. Por várias vezes eu tentei fazer reunião para falar desse tema, não conseguindo, eu fiz um requerimento de informação. E eu queria até ler o parágrafo da resposta, porque eu acho que reside aí o cerne de das maiores dificuldades que a gente encontra no Enem. Queria te parabenizar, porque, de qualquer forma, o número de alunos com deficiência que se inscreveram aumentou bastante, mas as reclamações elas continuam muito parecidas. Eu não sei se você se lembra, mas na época eu comentei, por exemplo, do caso dos eneagramas, que são os gráficos que vêm no Enem. E o que acontece? Quando um aluno, por exemplo, com deficiência visual, se depara com um gráfico desse, e você coloca um ledor para falar sobre o gráfico, o ledor coloca muito do subjetivo dele para descrever o gráfico. Por isso, a necessidade de uma tecnologia que faça isso como um leitor de tela e faz isso de forma desprovida de subjetividade, que é o que o aluno precisa ali para fazer o exame. E a maioria das críticas que eu venho recebendo são críticas referentes ou à capacitação, qualificação do ledor, ou então ao entendimento da necessidade desse aluno. Eu tenho um caso aqui, um menino chamado Leonardo Senra. Esse aluno, ele tem surdez completa e baixa visão. Então, o que ele solicitou? Que a prova tivesse caractere 36. E o que ofereceram para ele? Um ledor. E o que adianta se ele não ouve? Então, assim, imagine a capacidade de um rapaz que é praticamente surdo e cego e que conseguiu chegar até a prova do Enem, o quanto que essa pessoa tem para dar pelo Brasil. E uma falta de comunicação, de entendimento da necessidade dele fez com que ele não conseguisse fazer a prova, ele não conseguiu ler a prova. E assim como esse caso, eu tenho vários aqui. E sempre cai ou na questão da falta da tecnologia ou da falta de qualificação do ledor. E aqui, quando eu fiz o questionamento ao Ministério, a resposta foi a seguinte: quanto à adoção de soluções eletrônicas de acessibilidade, o INEP entende que a tecnologia assistiva eletrônica tem sido importante na inclusão educacional. Porém, em alguns casos, essas tecnologias ainda estão pouco popularizadas ou mesmo não oferecem os recursos de confiabilidade. Eu entendi que alguns alunos preferem o ledor à tecnologia por não ter intimidade com elas. Mas outros alunos questionam o ledor quanto exatamente à confiabilidade. E aí, eu sei que o INEP, ele tem lá uma comissão de especialistas. E o que eu questiono é quem são esses especialistas, onde eles foram formados, quem são eles e por que as pessoas com deficiência não podem participar desse processo junto aos especialistas, que inclusive é uma determinação da Convenção da ONU. Nada sobre nós sem nós. E se eles pudessem participar disso junto, com certeza a gente teria menos erro e menos pessoas com deficiências impedidas de fazerem a prova. Depois, segunda questão é que a gente fez um trabalho com o Ministério muito preciso, muito trabalhoso. E a equipe do Ministério, enquanto eu fazia a relatoria da Lei Brasileira de Inclusão, trabalhamos juntos, ministro, fechamos um texto juntos. E teve um item que foi vetado pela presidente, a gente não sabe de onde veio esse veto, porque assim não era o pensamento do MEC, de forma alguma. E eu acredito nos técnicos do MEC. E o que a gente pedia era 10% de cota no processo seletivo, não na universidade, no ensino superior, para curso técnico de ensino superior e privado e público. E, se não fosse ocupado por pessoa com deficiência, que abrisse para outros estudantes. Por que isso foi vetado? E, em último, eu queria falar que, assim, hoje a gente está mais ou menos em 20% das escolas de ensino básico tem acessibilidade.
20% é muito pouco e, assim, se a gente continuar no ritmo que a gente está, a gente ainda vai demorar 80 anos para chegar em 100% de acessibilidade nas escolas. Então, assim, a gente precisa de uma política de impacto para transformar essas escolas em escolas acessíveis. E isso, assim, num tempo muito menor, num espaço menor de tempo, nem que seja uma adaptação razoável. Como é que a gente pode fazer com que uma criança não consiga ir à escola porque ela tem uma deficiência? E isso a gente está falando de acessibilidade física, sem contar a acessibilidade no currículo escolar, a acessibilidade no conteúdo, que é o que vai sofrer a criança surda, a cega e a com deficiência intelectual. Então, acho que a gente tinha que resgatar o débito que a gente tem com esse público, resgatar todo o tempo de exclusão das pessoas com deficiência e ter uma política realmente de pátria educadora. Como é que assim, 80% das escolas não têm acessibilidade? Como é que as crianças com deficiência estudam? São 48 milhões de pessoas com deficiências no Brasil e 35 milhões de cegos, aliás, de pessoas com deficiência visual. Então, a gente precisa fazer alguma mudança no ritmo que a gente está, não vai. Eu quero participar, como o senhor me pediu naquela época, desse processo do Enem, porque é muita demanda que chega para mim, mas eu não sei como, onde, e queria me colocar à disposição para a gente mudar esse cenário. Bom, eu agradeço a intervenção da deputada Mara Gabrilli. Vou voltar a palavra ao ministro Aloysio Mercadante. Você eu deixei por último, que é muito especial. A sua resposta é a mais relevante e eu vou aqui apresentar uma proposta concreta para você. Nós tivemos 450 autistas, tivemos 10.137 com baixa visão, tivemos 1.042 cegos, tivemos 6.308 com deficiência auditiva, 19.054 com deficiência física, 2.192 com deficiência intelectual, 6.613 com déficit de atenção, com atestado médico. Descalculia, 381. Dislexia, 2.191. Surdez, 1.830. E surdo e cego, 22. Proposta. Eu vou fazer uma portaria amanhã, criando uma comissão especial com participação de representação dos deficientes para discutir de forma permanente a participação deles. Porque a tecnologia vai avançando, tem que ser avaliada, não é uma coisa só do próximo Enem. Isso aqui tem, permanentemente, nós temos que avançar. Então, vai ser instituído isso aqui, o Chico vai implementar. E amanhã a portaria, eu vou fazer a portaria, sexta-feira está publicada, criando uma comissão permanente com representação das entidades para discutir a inclusão de pessoas com deficiência. Que eu acho que é isso mesmo, quem está ali na ponta que está sabendo as tecnologias que estão avançando e tal. Evidente que nós temos que ter uma moderação do ponto de vista do orçamento. Quer dizer, o que é que nós temos, porque hoje está custando em torno de R$ 63, R$ 67, R$ 67 cada prova. Então, tudo isso tem um custo. Segundo problema, a tecnologia ela tem que estar disponível onde está a pessoa. Eu não posso pegar um jovem lá do interior do Nordeste e falar, não, você vai fazer em São Paulo o teu exame, porque não é inviável. Ele quer fazer perto de onde ele mora. Nós expandimos, são 1.700 municípios. Então, como é que eu faço essa tecnologia chegar lá e funcionar? Talvez, em alguns estados, a gente tem que pegar cidades polos, porque às vezes não tem nem a banda larga para usar um sistema, enfim. Mas vamos discutir caso a caso, tá certo? Para formar a comissão. No caso do ledor, do braille, tinha a prova em braille, tinha a prova ledor, e não tem tanta reclamação assim. Pode ter, nós vamos levantar, porque nós temos um sistema de pronto atendimento, que a gente recebe todas as reclamações e vai ajustando ano a ano. Mas o ledor, a prova, ela é escrita de uma forma que facilite a compreensão auditiva, com técnicas próprias para fazer isso. Não é que é a mesma prova e o sujeito sai lendo. Ele não consegue descrever um mapa. Então, a prova, ela é descrita, a leitura é a descrição das imagens, das informações que permite a quem ouve compreender. Mas, de qualquer forma, nós vamos fazer. E o segundo ponto do Pronatec, eu fiz um pré-acordo com a Unesco para criarmos um Pronatec especial para as pessoas com deficiência. E não é um, né? São vários. Então, você pega, por exemplo, deficiência auditiva.
são os melhores digitadores que nós temos no país, porque eles são muito focados, concentrados, não desperdiçam com ruído e têm grande habilidade na mão por causa de Libras. Então, você não encontra aqui, por exemplo, na digitalização do acervo da justiça, você não encontra mais um deficiente visual, por exemplo, em Brasília, está todo mundo auditivo, está todo mundo trabalhando com uma demanda fantástica, porque são 3 vezes mais eficientes que qualquer outra pessoa. Então, nós temos que pegar a habilidade de cada um, as possibilidades e também ver o que tem de tecnologia assistiva que permite uma inclusão. Porque simplesmente botar na lei, não, tem 5% das vagas estão dadas. Mas não vai acontecer, não está acontecendo. Se nós tivermos uma formação específica, eu acho que nós vamos ajudar as empresas a contratarem e melhorar essa inclusão no mercado de trabalho, que eu acho que é um grande caminho. Então, eu te chamarei para essa discussão com a Unesco. Tem uma fundação no Japão que tem uma grande especialidade nisso. Grande especialidade, e que eu acho que pode ser um grande passo. E o outro ponto que o MEC está discutindo com o MDS, é uma coisa difícil, é como abrigar os adultos deficientes mentais. Qual é a angústia dos pais que vão envelhecendo e tem um filho nessas condições, e quem é que vai cuidar dele? Às vezes não tem um irmão, e às vezes o irmão não tem como cuidar, ele casou, está com filho, a mulher não acha que não dá, ou a irmã, enfim. Tem alguns modelos interessantes de como você criar uma política de proteção e de inclusão. Questão do pai, de alguém que tem deficiência intelectual, tem muito medo. E agora eles estão envelhecendo, antes morria cedo, né? Então, tem projetos aqui na casa que melhoram. E tem boas experiências que no mundo, a Inglaterra tem um modelo, uma espécie de um... É o modelo inglês. O modelo inglês é muito interessante. Tem uma espécie de um apart-hotel, tem uma assessoria especializada, mora num apartamento próprio, com acompanhamento, assistência e tal. Nós temos que ver o que dá para fazer nas nossas condições, mas eu acho que é um tema também que a gente precisa tratar, que é pouco observado. Quer dizer, a gente encerra o acompanhamento, mas como é que fica para frente? Então, tanto no mercado de trabalho, que eu acho que é o Pronatec especializado, quanto essa proteção dos deficientes intelectuais.